Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre interação humano-computador. Essa é a nossa videoaula 5 que vai tratar do tema interface, interação e afformance. Então vamos à nossa videoaula 5. Bom, a interface, segundo Moran, é toda a porção do sistema com o qual o usuário mantém contato físico, motor ou perceptivo, ou ainda conceitual durante a interação. Na verdade, a interface é o único meio de contato entre o usuário e o sistema. Até mesmo por isso, a grande maioria dos usuários acredita que o sistema é a própria interface com a qual eles estão entrando em contato. Diferentes formas são usadas para descrever as diferentes interfaces existentes, desde gráficos, comandos de voz, multimodal, invisível, móvel, tangível, inteligente, natural e touchless, sem toque. Na verdade, existem tipos de interface que correspondem a um tipo ideal de funcionamento. Vamos ver alguns desses. Baseado em comandos. Quando a interface é baseada em comandos, significa que ela é acionada por meio de um comando especial, feito via teclado, por exemplo. Um exemplo de baseado em comandos é a combinação das teclas Shift, Alt, Ctrl. WIMP e GUI, ou GUI, interface visual que inclui tipografia e imagem, bem como o uso de cores. Multimídia, combinação de diferentes meios de comunicação dentro de uma mesma interface, envolvendo gráficos, áudio, vídeo, texto, conectando tudo a eles por interatividade com o usuário. Realidade virtual. Ela utiliza simulações gráficas para desenvolver um ambiente virtual que vai possibilitar ao usuário a ideia de uma interação com um ambiente sintético ali proposto. Tudo no terreno virtual. Visualização da informação. Composto por gráfico de dados, gráficos esses complexos, gerados por computador, que são interativos e dinâmicos. Interface web. Os primeiros sites eram cheios de textos que disponibilizavam links para que o usuário pudesse acessar outras páginas. Eletrônicos de consumo e eletrodomésticos. Incluem máquinas que existem no cotidiano e são fáceis de manusear e encontrar, tais como as máquinas de lavar, aparelhos de DVD, controles remotos, etc. São as interfaces hoje desses equipamentos que nos permitem utilizá-los. Orientado à fala. O usuário fala com o sistema que tem essa aplicação com linguagem falada. É uma interface que se baseia num tipo de conversação no qual o usuário pode falar e ouvir a interface. Canetas. Sistemas que dão ao usuário o poder de desenhar e escrever utilizando uma caneta que transmite as informações para computadores, por exemplo. Toque. Existem diversos tipos de produtos que têm sensibilidade ao toque, como é o caso do celular, que tem telas touchscreen, e também tablets e outros dispositivos com telas sensíveis ao toque. Orientada a gestos. Atualmente é possível fazer com que câmeras reconheçam mãos e braços de pessoas, bem como o rosto delas, interajam com as pessoas em função de quem elas são, pelo reconhecimento facial, pelo reconhecimento de outras peculiaridades pessoais. Ápticas. Oferece ao usuário um feedback tátil. Isso ocorre por meio de vibração, como acontece na vibração do celular, Isso também pode ser comum em consoles de videogames mais atuais. Multimodal. É uma interface que abrange algumas áreas como tato, audição, gestos, fala. Possibilita ao usuário ter uma interação humano-máquina mais semelhante à que se tem no mundo real, e por isso a interface é mais complexa, mais completa e integrada. Compartilhável. É projetada para ser utilizada por mais de um tipo de pessoa. Oferece o recurso de uso simultâneo com mais de uma entrada, possibilitando até mesmo que um grupo de usuários utilize o mesmo produto. Vemos aí produtos de videoconferência, vimos aí outros produtos onde as pessoas compartilham arquivos, etc.
Tangível. É possível fazer com que os diversos objetos, como tijolos, cubos, círculos, possam ser representados de forma digital. Muitos dos projetos com interfaces tangíveis têm por objetivo fazer com que o meio de aprendizagem seja mais interativo e atrativo para o usuário. Existem aplicativos hoje de aprendizado muito utilizados em aulas online, né? Aulas remotas, que utilizam esse tipo de interface. Realidade aumentada e mista. Pode ser vista quando se tem um texto apresentado por meio de um projetor. Pode-se encontrar facilmente essa interface para apresentações de palestras e também facilidades acadêmicas. Por exemplo, vestíveis. Dá ao usuário a possibilidade de ter acesso a informações sobre uma determinada pessoa, um outro usuário, estando na presença dessa pessoa. Robôs. É mais facilmente encontrada no contexto fabril, indústrias, né? Onde alguns robôs desempenham funções dentro desse ambiente, controlando o processo produtivo e mesmo controlando outras máquinas. Cérebro-computador. Possibilita que as ondas cerebrais dos usuários sejam lidas e assimiladas pela máquina a qual está conectado. Era utilizado para vários estudos em relação ao processo cognitivo, sensório e motor. Isso ocorre porque toda vez que pensamos e nos movemos, ativamos regiões do cérebro com neurônios específicos para desempenhar esse comando. Pulsos elétricos são conduzidos a esses sensores e essas máquinas, né, esses dispositivos, são capazes de perceber esses pulsos. Dentro do contexto do uso, né, das interfaces, nós temos aí a engenharia cognitiva. A engenharia cognitiva é um termo que foi cunhado por Norman Draper como ciência cognitiva aplicada, que tenta aplicar o que é conhecido da ciência do design e também da construção de máquinas. A engenharia cognitiva conceitua a interface pelos seus dois lados, pelo lado do sistema e pelo lado do ser humano. Estágios de execução e percepção que são humanos mediam entre representações físicas do sistema, psicológicas do humano. Mecanismos de entrada e saída do sistema mediam as representações psicológicas e físicas do ser humano. Dentro desse contexto, nós temos aí a interação. Interação é tudo que acontece quando uma pessoa e um sistema computacional se unem para realizar tarefas visando um objetivo. É a definição de Hicks e Hartson. Interação também é um processo de manipulação, comunicação, conversa, troca e influência, além de outros. Na perspectiva de sistemas, o usuário é considerado como um sistema computacional, e a interação humano-computador aproxima-se da interação entre sistemas computacionais. É vista como a transmissão de dados entre as pessoas e os sistemas computacionais, semelhante ao que acontece na transmissão de dados entre sistemas que nós bem conhecemos. Já o design, que é desenho, significa também projeto de interação, ele foi pensado para que se pudesse melhorar essa relação entre o usuário, o ser humano, e a tecnologia, deixando essa relação entre ambos menos frustrante, aproximar mais ambos, dando assim um maior conforto a quem se beneficia desse instrumento, dessa ferramenta digital. Uma das maiores preocupações com a interação é poder fazer com que os produtos sejam interativos e também funcionais no cotidiano, visando sempre proporcionar ao usuário uma experiência agradável e satisfatória ao utilizar alguma tecnologia, ao utilizar algum dispositivo que ele precise interagir de uma maneira que seja efetiva, que ele realmente possa tirar o máximo proveito dessa interação. É a partir da interação do design que se pode acionar comandos que propiciem ao usuário chegar à finalidade desejada. Dentro desse conceito de interface e desenho da interface, surge também o termo affordance, que faz menção justamente ao potencial de um objeto de ser usado como foi projetado para ser usado. No ambiente virtual, a affordance é considerada pelas suas representações.
Existem alguns tipos de afformance, como a explícita, a convencional, a oculta e a metafórica. A afformance explícita é caracterizada por uma linguagem verbal, como clique aqui, muito corriqueiro ser encontrado em diversos dispositivos, em diversos sistemas e sites da internet. Já a afformance convencional ocorre quando o usuário vê uma palavra sublinhada, entende que clicando sobre ela vai ter acesso a um novo link, vai ser redirecionado a uma nova página, por exemplo, para ver um novo resultado. A afformance oculta tem esse nome porque não está completamente explícita. É o caso das palavras que viram links quando se passa o cursor do mouse sobre elas. Também muito comum em sites de internet. E a afformance metafórica, que é encontrada em dispositivos como celulares, por exemplo. Quando o usuário vê um símbolo do envelope, por exemplo, logo associa o envio de um e-mail. Ou então, quando vê o símbolo do telefone, também vai ser orientado a pensar numa ligação telefônica. Ou quando vê uma engrenagem, vai ser induzido a pensar que é uma parte de configuração do sistema. A afformance representa um conjunto de características de um objeto que indicam aos seus usuários as operações e manipulações que eles podem fazer com esse objeto. Portanto, as afformances fornecem pistas, indicações, quanto à operação de objetos, e quando se tira proveito delas, o usuário sabe exatamente o que fazer só olhando para o objeto, como o exemplo do envelope para e-mails, a engrenagem para configurações ou o telefone para ligações telefônicas. Do mesmo modo, temos falsas afformances. Uma falsa afformance ela induz o usuário a clicar em um objeto que, pela sua percepção, imagina que vai efetuar uma determinada ação e, no entanto, esse objeto faz outra ação ou não faz nada. Por exemplo, diante de um texto web, o usuário encontra uma palavra sublinhada. Por conhecimento adquirido, ela tende a clicar nesse texto, imaginando que se trata de um link. No entanto, a palavra apenas sublinhada não tem nenhum contexto. Nesses casos, nós temos aí a falsa afformance, como dito, e também é o tipo de aparato, é o tipo de manobra que é muito feita por hackers justamente para induzir os usuários a alçarem, a se conectarem a links, se conectarem a objetos que não são seguros e daí atacar esse usuário. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa nossa videoaula 5. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Lembro sempre da importância de verem os conteúdos que nós temos em nossa sala de aula virtual. Bom, aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Até lá!